Amém? Pai, Senhor, irmãos. Amém. Gostaria de abrir a Bíblia dos irmãos, antes de fazer algumas considerações. Abre suas Bíblias em Gênesis 12. Glória a Deus. O Everaldo, conheço ele, né? Como ele já falou, desde quando nós éramos solteiros. Aí ele começou a frequentar o estudo bíblico. E eu já estava na noite de Simone, né, irmão? E era uma bênção na época que nós fazíamos evangelismo, saía toda a mocidade, irmãos. Era 100% da cooperação da mocidade. E onde íamos, Deus curava, chegou a batizar com o Espírito Santo. Lembra da irmã Josefa, né? Irmã que ela faleceu, não lembro se era Josefa. Ela estava com câncer e nós oramos na casa dela. E na casa dela, a mulher com câncer em fase terminal. E o Senhor batiza com o Espírito Santo a irmã Eva. Onde estava havendo a morte, Deus estava manifestando o poder dele ali, manifestando a vida. E eu me sinto em casa, irmãos. Me sinto em casa porque eu sou filho dessa casa. Eu sou filho na verdade, das irmãs do ciclo de oração que oraram muito por mim. Muito por mim. Se eu estou vivo é porque Deus usou as irmãs do avivamento bíblico na década de 80. E o Senhor me alcançou através das orações. Que o crente não pode fazer é parar de orar, irmãos. Aleluia! Porque as orações Deus recebe e responde, amém? Amém. Gênesis 12, irmãos, a epígrafe diz assim: Deus chama Abraão e ele faz promessas. Versículo 1: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei. Te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria só fazer uma relevância, irmãos, na parte B do versículo 2, que diz assim: se tu uma bênção. Você pode dizer para o teu irmão do teu lado, fala para ele que ele é uma bênção. Você pode declarar isso na vida dele? Declara isso com vontade, como crente pentecostal que você é, cheio do Espírito Santo, que ele é uma bênção na sua vida, amém? Podem se aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que estava falando com a Adriana, minha esposa, nesta manhã. Falei assim: a Giovana queria vir, mas ela muda de ideia assim, coisa de segundo. Ela falou: pai, eu vou te ver pregar, vou ver se você vai pregar bem. A Giovana, irmãos, ela não enxerga, ela nasceu deficiente visual, mas ela tem um ouvido muito aguçado, né? Quando nós carregamos uma deficiência, potencializa outros, né, os outros sentidos. E você sabe que o deficiente visual ele tem um sentido muito apurado, né? Tirando a visão. Ela falou assim: pai, eu quero ver se você vai pregar bem. E ela é terrível, irmãos. Ela tipo assim, é adolescente, né? Já saiu da adolescência, aliás, mas tem aquele coisa de jovem, né, de dar risada. Como ela tem um ouvido muito aguçado, ela fala: ih, irmão, saiu da nota. Terrível, irmãos. Eu falei: não é uma sincera com a sua mãe, deixa eu pregar lá, senão eu vou ficar nervoso. Aí Deus ouviu minha oração. Ela foi com a mãe lá para o avivamento do Ipiranga. Irmãos, aqui nós vemos, eu confesso que eu não tinha o que pregar, irmãos. Eu li, orei essa semana toda. O irmão Everaldo antecedeu um tempo bem considerável para mim pregar. E eu falei: Senhor, eu não sei o que eu vou pregar, mas claro, leio a Bíblia, né? Porque o obreiro tem que estar preparado, né, irmãos? O obreiro que fala que não está preparado, irmãos, não pode falar isso. O pregador fala que não sabe pregar também, não pode falar que o pregador não sabe pregar. Você não sabe o que ele vai pregar, então, né? Tem que estar preparado. O pregador sabe pregar,
Porque senão, Deus é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Te chamou para pregar, então pregue. Te chamou para louvar, louve, porque foi Deus que te deu. Aí que você não sabe falar, como Jeremias falou: Senhor, eu não sei falar. Não tem Jeremias que não sabe falar, porque eu colocarei as palavras na tua boca. Aleluia! E eu sou, irmãos, bem flexível. Eu leio, mas eu fico na dispensação. O pregador, irmão, tem que ser esperto. E o crente é inteligente, né? Tem que ficar na dispensação. Falar, eu vou pregar e vai. Não, você não vai pregar se Deus não te der a palavra. Glória a Deus. E eu estava ali na túnica de José, sabe? E li sobre a túnica de José, sobre a chamada de José. E li, fui no grego, fui no hebraico. Falei, Senhor, tenha misericórdia, porque não sei se é esse caminho que eu vou. O Senhor falou para mim agora vindo para cá: você vai pregar Gênesis 12, ponto. Aleluia. Nós vemos aqui, irmão, Deus chamando Abraão. Diz a palavra que a história, os historiadores que de Abraão era da terra de Ur dos caldeus. E a terra de Ur, ela está ali na parte da Mesopotâmia. E a Mesopotâmia era um local que tinha muitas metrópoles, cidades, muitas cidades. Mesopotâmia, para mesmo, está entre os rios, né? E nós vemos que Deus chama Abraão, e Abraão estava na terra de Ur dos caldeus, lá hoje na parte de Iraque, ali naquela região. E ali naquela parte de Mesopotâmia tinha os acádios, os sumérios, e eram nações super desenvolvidas, um povo super evoluído. Até então nós vemos os historiadores falar de Hammurabi. Para quem estudou e fez direito, vai falar de Hammurabi, o primeiro rei, imperador, que trouxe a lei de talhão, ou seja, ele gravou as leis no talhão, e a lei era olho por olho, mas na proporção daquilo, do delito que a pessoa cometia. Conforme o delito, conforme ele cometia um crime, então ele era punido conforme a medida. Então havia um senso de justiça, uma medida de justiça para aquele homem que foi muito sábio e colocou a lei de talhão. Então Abraão sai desse povo, irmão. E a Bíblia diz, os historiadores relatam que Ur era uma terra de um povo idólatra, um povo que tinha muita idolatria, havia muitos deuses, e o pai de Abraão, inclusive, era um fabricante, tinha fábrica de imagens. E Abraão, no seu coração, segundo a história relata, que ele não se prostrava porque não achava certo se prostrar de algo que era feito por mão de homens. Ele via seu pai vendendo, comercializando, construindo, fabricando Deus, mas no seu coração ele não admitia se prostrar numa imagem segundo a imaginação dos homens, e ele não se prostrava. E Deus viu o coração de Abraão e disse: Abraão, aleluia, sai da tua terra, do meio da casa dos teus pais, da tua parentela, que eu vou mostrar uma terra para você. Aleluia. Irmãos, como é importante nós não se prostrarmos diante de situações. Eu quero aqui dizer que nós vamos ser vitoriosos, que nós vamos receber a vitória, que as circunstâncias é contrário, que é muito difícil, mas a Bíblia diz para Jeremias, e Deus diz para Jeremias, para mim não tem nada demasiadamente difícil, tudo é possível para mim. Para Deus não tem nada, irmão, difícil. Para Deus não existe dificuldade. Deus, quando Ele entra, Ele entra. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Aleluia. Quando Ele quer exaltar, Ele exalta. Quando Ele quer abater, Ele abate. Porque Ele é Deus e está no seu trono de glória, recebendo, aleluia, a adoração dos seus anjos. Ele é soberano. Ele é soberano e acabou. Glória a Deus. É a vontade dele, irmãos, que tem que predominar em nossas vidas. Quando nós vamos para nossas vontades, nós declinamos. E Abraão não se prostrou. Deus está me dizendo aqui para nós não se prostrar diante da circunstância. Não se declinar, não se deixar levar pelo aquilo que teu olho está mostrando. O que teu olho está mostrando não é real. Paulo fala que as coisas invisíveis é mais real das coisas que são. Ou seja, o que é invisível é mais real daquilo que eu toco, daquilo que eu vejo. Aleluia, porque Deus é espiritual e os céus e a terra foi feito por Ele, e que tudo que existe foi feito por Ele, e o que é existente não é passageiro. Então não olha para aquilo que é transitório, olha
e consumador da tua fé, que é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus chama Abraão. E na chamada Deus faz promessa para Abraão. Eu te mostrarei uma terra. Segundo historiadores, Abraão foi como um bandeirante, irmãos. Ele só peregrinou. Ele foi demarcando o território. Ele não se apossou de nenhuma terra, mas ele foi demarcando. Onde Deus ia levando ele, ia demarcando. Por quê? Ele estava demarcando porque através da sua descendência, que ainda Sara era estéril, era Sara ainda, não era Saraí. Abraão não era Abraão, era Abrão, né? E ainda com esses nomes que não tinha ainda a marca da promessa, ele estava ali fazendo a circunferência, né? Demarcando todo o território. E ele foi pela fé, irmãos. Abraão bate em teólogos, Abraão bate em PhD, Abraão bate em mestrado, em pessoas que são mestrada ou PhD, doutorado, na questão de fé, no quesito fé. Se nós formos ver a vida de Abraão, a biografia de Abraão, Abraão ele dá pau, irmão, desculpa pela palavra, e muitos PhD aí que se aprofundam muito na palavra. Por quê? Porque ele andou com Deus. Ele andou com Deus. Aleluia. Como é importante andar com Deus, irmãos. Aleluias. Glória a Deus. E Deus chama e faz promessa. Aí ele fala: eu te abençoarei os que te abençoarem. Você vai ser bendito, vai ser pai de grandes nações, te darei uma grande descendência, vai ser um povo forte. Mas ainda Abraão não tinha filho e nem Sara. E Sara muito menos do que era estéril. Mas eu quero aqui colocar, irmãos, a palavra é ser uma bênção. Por que Deus falou para Abraão ser uma bênção? O irmão aqui me antecedeu, falou assim: olha, eu fui uma bênção para outras pessoas. Eu falei, pastor Everaldo, Deus confirmou a palavra. Deus falou para Abraão assim: Abraão, ser uma bênção. Por que Deus falou para ele ser uma bênção? Porque Abraão estava no vermelho. Irmãos, quando nós estamos no vermelho, o que acontece? Nós temos que fazer de tudo para sair do vermelho, né? Se a conta bancária está no vermelho, nós estamos preocupados, porque aí vem juros, né? E o juros vai consumindo a tua prosperidade, porque você está no vermelho. E nenhuma empresa anda no vermelho. E quando Deus chama Abraão, Abraão estava no vermelho. E quando Deus falou para ele assim: olha, Abraão, eu vou te abençoar, mas você toma a bênção. Olha só, irmão, que interessante. Deus, ele abençoa Abraão, mas fala: mas você vai ser uma bênção para também as pessoas. Ou seja, o que eu fazer com você, você vai estender para outras pessoas. O que eu passar para você, você vai passar para outras pessoas. O que eu fazer com você, você vai também fazer para outras pessoas. Ou seja, Abraão, eu vou tirar você do vermelho, para você estar no azul. E no azul que eu te colocar, aleluia, você vai também ajudar as outras pessoas. Eu vou tirar você da prova, eu vou tirar você da situação contrária, eu vou tirar você do estreito para você, coloquei você em lugares largos para que você seja uma bênção. Eu vou tirar você do vermelho e vou te colocar você no azul, mas para você ser uma bênção. Aleluia. Fala assim: eu sou uma bênção. E a bênção que está sobre mim, eu vou estender para o meu irmão. Aleluia. Nenhuma empresa trabalha no vermelho, irmão. Se ela ficar muito tempo no vermelho, ela fecha as portas, ela decreta a falência, porque não tem como, tem que entrar receita. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. E Deus olhou para Abraão e viu que Abraão estava no vermelho. Aleluias. Aí as nações: Senhor, você não está nos vendo, Senhor? Você não está vendo a minha luta, a minha prova? Como se Deus não estivesse vendo, né, irmãos? Deus sabe que você está no vermelho. Tiago diz: pediste e pediste mal, pediste e não recebeste, porque pediste mal, porque pediste com seus próprios deleites. Irmão, tudo nós temos que colocar Deus na frente. Senhor, se eu me abençoar, eu vou fazer isso. Aleluias. Nós vemos Jacó quando ele foge da casa do seu pai Isaac, e ele foge.
E a Bíblia diz que ele, num certo local, ele vai dormir. E quando ele adormece, ele vê uma escadaria. E nessa escadaria, no sonho que Deus deu para ele, que era uma visão, um sonho profético, ele via essa escadaria, anjos descendo e anjos subindo. E ele fala: quão terrível esse lugar é. Aleluia, Deus está nesse lugar. E coloca o lugar ali de Betel, casa de Deus. E ele unge a pedra e fala: Senhor, se o Senhor me abençoar. Olha aqui, eu vi um teólogo dizendo que Jacó fez voto de tolo. Irmão, quem é tolo? Aleluia, para fazer voto com Deus. Tolo é quem não faz voto com Deus. Tolo é quem não crê em Deus. Tolo é aquele que não depende de Deus. Tolo é aquele que não crê nas promessas de Deus e deixa se levar pelas circunstâncias, se deixa levar por palavra negativa, se deixa levar por coisas que não convém ouvir. Até mesmo aquele que é tolo, irmão, aquele que não acredita nas coisas de Deus. Aleluia. Eu falei: como Jacó pode ser tolo se ele fez voto com Deus? Onde eu quero chegar, queridos? Aleluia. Quando ele olha e vê que Deus está naquele lugar, ele faz um voto. Fala: Senhor, se você me dá roupa para vestir. Jacó não tinha nada. Jacó estava no vermelho, irmãos. Jacó estava morando no relento. Jacó ia para casa do seu tio Labão, mas até então ele não sabia o seu paradeiro. Ele não tinha nada, ele estava no vermelho. Mas ele tem uma visão, irmãos. Como é importante nós termos visão de Deus. Aleluia. Deus está falando: não olha aquilo que você está vendo, não te importa pela circunstância, mas tenha a visão, tenha fé. A fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você não está vendo, mas você crê, então espera. Aleluia. Glórias a Deus. Meu Deus, o tempo vai embora, irmãos. E Jacó fala: se você me der roupa para vestir, comida para comer, teto para morar, eu vou ser dizimista. Deus está pegando crente no dízimo aqui, viu, irmão Veraldo? Aleluia! Faz volta, irmão Veraldo, nesse lugar, faz volta nessa casa aqui. Glória a Deus! Deus está mandando. Aleluia! Faz esses crentes tirar o escorpião do bolso. Teu irmão falou assim: eu não sei para pedir oferta. Eu falei: eu sei. Falei: eu peço oferta. Eu sei pedir, eu tenho vergonha de pedir oferta. Porque quem dá oferta, irmãos, a Bíblia diz que será aquele que semeia, vai colher. Aleluia. E o irmão fala: eu tenho vergonha. Que vergonha? Faz parte da liturgia, faz parte do culto, oferta, irmãos. Jesus tinha o gasofilaço, irmãos, onde ele ia e tirava oferta. Mas tinha um que era ladrão, que era Judas, e roubava. Quando ele ia olhar lá o gasofilaço, não tinha nada, porque Judas metia a mão. Aleluia. E a oferta faz parte, o dízimo faz parte do culto, sim. O dinheiro faz parte do culto, sim. Sabe por quê? Nós precisamos do dinheiro. Deus não precisa do dinheiro, mas nós precisamos. A igreja precisa. Glória a Deus. Irmão, fala: eu não dou o dízimo, eu dou a cesta básica. Irmão, quem já administrou aquilo que não é teu? Eu dou a cesta básica para o irmão, não dou para a igreja. Tem um monte que eu conheço, irmãos, que é só Jesus. Mente cauterizada, não entendeu o mistério da oferta do dízimo. Fala: você é você, mas eu administrar uma coisa que não é minha, porque nós somos mordomos, não somos? E o mordomo faz o quê? Administra. E você tem autoridade naquilo que não é teu? Não. E o dízimo faz parte. Dízimo é Velho Testamento. Não é Velho Testamento. O dízimo está antes do Velho. É atemporal. Mas era para o tempo do sacerdote, era o tempo do templo. Não, irmão, sabe por que não? Porque Abraão dizimou, e Abraão dizimou para Melquisedeque. Abraão tratou os reis assim com igualdade, mas quando ele viu Melquisedeque, tipologia de Cristo, ele ali referencia, ele tem visão, ele tem percepção, aleluia. Então tudo aquilo que ele tirou, que ele voltou com o despojo da guerra, ele tirou os 10% e deu para Melquisedeque, aleluia, porque ele teve percepção que aquele homem é diferenciado, é um sacerdote. Aí eu vejo as pessoas falar: mas hoje não tem mais sacerdote. Claro que tem. Jesus é o sumo sacerdote, real e eterno, continua ainda, aleluia, a situação de dizimar e ofertar. Irmãos, eu estou aqui na dispensação, viu? Quiser brigar, briga com Deus.
quiser murmurar, irmãos, pode murmurar. Sai daqui reclamando. Olha, o problema não vai ser meu, vai ser você com Deus. Glória a Deus! E Jacó, irmãos, ele foi esperto, inteligente. Porque ele viu Deus e falou: opa, é a oportunidade. Qual a oportunidade? Vou ofertar e vou dizimar. Eu, irmãos, estava no seminário, o Everaldo lembra. Logo no início eu comecei a fazer seminário. Então eu saía lá do Calux e ia até o centro de São Bernardo, lá na Rua Banda, na Lucas Nogueira, e eu tinha dinheiro, eu ia de a pé, às vezes na chuva. Aí o salto do sapato já não tinha mais salto. E não tinha mais essa parte aqui, tanto que eu andava. Mas cheio de Deus, indo para a casa do Senhor, aprender do Senhor. Uma vez eu indo no videoclipe ali, passou um Vectra cheio de muçulmano. Eles passaram, a rua estava deserta, porque era sábado que eu ia, e voltaram. Quando eles voltaram, irmãos, os homens tudo grandão, barbudo, me comendo com os olhos assim. Eu acho que eles iam me sequestrar, porque eles passaram e voltaram e ficaram me olhando. E eu olhei para eles assim, nem aí. Eu tenho certeza que aqueles homens iam querer fazer maldade comigo, que eram muçulmanos mesmo. Eles detestam o crente, né? Mas eu ali dei o livramento. E eu não tinha dinheiro para nada, irmãos. Aí eu volto, eu começo a fazer o seminário no meio da semana. E vou para a igreja, para o seminário. Na segunda-feira, se não falar em memória, tem o devocional. E o pastor Alcides, ele dava aula da história da igreja. E ele começa a contar a história do dono da Colinos, que era um homem que morava na cidade, na parte rural, e vai para a cidade. Ele não tinha de morar, ele arrumou um emprego numa fábrica de sabão. Ele contou a história, e eu ouvi a história. E ele era de pais crentes, era cristão e tinha a cultura de dizimar. Os Estados Unidos é hoje o que é, porque da década de 60, de 40 até 80, foi o país que mais ofertou e mais dizimou e mais mandou missionário para todo mundo. Se eles são o que eles são, é porque eles são potência, porque eles tinham a cultura, tinham a disciplina de dar. A Bíblia diz que é melhor, mais bem-aventurado dar do que receber. E esse ano começa a contar a história do dono da Colinos, que não era Colinos, ele trabalhava, era funcionário dessa fábrica de sabão. E ali, ele começou, tudo que ele pegava, ele dava uns 10% e guardava. E morava na fábrica de sabão. Aí o dono resolve vender para ele a fábrica de sabão. E ele, da fábrica de sabão, se tornou o maior distribuidor de produtos de limpeza do mundo. Porque ele não dava mais 10%, ele começou a dar 90%. Glória a Deus! E eu vi naquela história, irmãos, Deus falando comigo, porque eu vivia numa miséria terrível. Eu orava muito. Aqui o Everaldo é testemunha, eu jejuava muito, mas não tinha dinheiro para comprar um pãozinho, não tinha dinheiro para comprar um sapato, não tinha dinheiro para cortar o cabelo, não tinha dinheiro para pegar um ônibus, era aquela prova, irmãos. E eu vi naquela história, Deus começou, eu como senti uma bola de fogo aqui na fonte do meu rosto, aleluia, começou a me queimar aquela bola descendo comigo. Eu falei: Deus, é você até dos centavos de ser dizimista. Irmão, a partir daquele dia minha vida mudou. Na época que eu era casualmente, eu pregava muito, eu tinha vergonha de ficar no púlpito, porque o sapato que eu tinha, um sapato estranho, eu queria esconder o sapato, irmãos. Pensa numa prova. Aleluia. Glória a Deus! E ali Deus começou a falar comigo, meu rosto queimava, irmão. Tinha uma bola de fogo queimando. O irmão falou assim: você está vermelho. Eu falei: eu sei porque eu estou vermelho, porque Deus está falando comigo aqui. Aleluia. E Deus mudou minha história, irmãos. Aleluia. A Bíblia diz assim: olha, Deus falou para Abraão: Abraão, senta uma bênção. Eu vou tirar você do vermelho. Nós vemos Abraão no vermelho, nós vemos Jacó no vermelho, nós vemos a viúva lá dos credores das suas portas no vermelho. A Bíblia diz que havia uma viúva, era a esposa de Boaz. Boaz era um dos profetas que vendeu tudo que tinha e contraiu uma dívida para ajudar os profetas que não se dobraram a Jezabel. Eram 7.000 homens que não se dobraram. E Boaz, segundo a história, diz que ele pega e se endivida para alimentar esses profetas. Chega um
momento que Boaz morre e a sua esposa contrai essa dívida, adquire essa dívida, herda essa dívida e não tinha como pagar. E a Bíblia diz que os credores estavam à sua porta, e a Bíblia diz que os credores iam levar os seus 2 filhos, aleluia, como pagamento. Mas ela lembra que ela estava no vermelho, e lembra também que tinha um profeta chamado Eliseu, e ela vai até o profeta Eliseu, conta a história, e Eliseu diz: o que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada. O crente sempre tem algo, irmãos. O crente sempre tem algo, aleluia, dentro dele. Se não tem dinheiro, mas ele tem algo dentro dele, e o que não pode faltar dentro dele é o azeite, é a fé, é a presença de Deus. Ela diz: eu não tenho nada, mas de repente ela diz: não, eu tenho um pouco de óleo, aleluia. Ela estava no vermelho, mas ela tinha um pouquinho de óleo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória. Diz a Bíblia então que ela fala para o profeta Eliseu, ela chega até Eliseu então fala: olha, pega esse pouquinho de óleo, eu acredito que será menor do que essa quantidade aqui, e pede muitas vasilhas emprestadas, não poucas, e vai ali, aleluia, brincando aquele pouco de óleo. Um pouco de óleo começou a multiplicar, começou a encher as vasilhas, e o óleo só parou porque acabou as vasilhas. Ou seja, meu irmão, nós só não recebemos quando nós deixamos de acreditar, e quando nós cremos, Deus vai fazer, e quando nós cremos, Deus vai operar, quando nós cremos, Deus vai curar, e quando nós cremos, Deus vai libertar, e quando nós cremos, Deus vai salvar, e quando nós cremos, Deus vai prosperar, e quando nós cremos, Deus vai abrir as portas, e quando nós cremos, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque nós temos a chave. Aleluia. Abraão, você toma a bênção. Aleluia. Fala de novo para o inferno ouvir: eu sou uma bênção. Aleluia. Mas seja bênção, amém? Eu estava numa igreja, irmãos. Eu ficava triste porque via muitas pessoas, às vezes, sem condições até de roupa. E o Evelio me conhece, irmão, sou vendedor. Quero que eu vou falar aqui para os irmãos. Às vezes eu gemo, irmãos. Eu entro em aflição e falo: Deus, por que você não abre uma porta para mim? Ficaria tão mais fácil. Eu sou vendedor, irmãos. Desde quando o Everaldo me conhece. O Everaldo chegou a viver alguns milagres comigo. Uma vez nós fomos para Luiz Pequini, não, lá para Berrini, Luiz Carlos Berrini. E fomos pela fé, irmãos, lá para Santo Amaro. Sem dinheiro. E eu fechei uma venda lá, na época, acho que deu R$4.000. Não tinha nada no bolso, nem dinheiro para pegar ônibus. E eu falei para a Tancinha: seria tão mais fácil eu abrir uma porta de emprego? As pessoas falam assim: Jeff, você tem potencial, você é inteligente, sei que tem, falam, mas, né? Mas assim, Deus, a prova de Deus, eu dependi dele. E quando eu fico, irmãos, na posição, quando eu fico ali na vontade soberana de Deus, na vontade de Deus, aleluia, na posição que Ele me quer, eu não preciso nem sair de casa para vender. Eu estava uma vez trabalhando em São Paulo, saí de casa às 4h30 da manhã, e não era de Deus, era uma corretora. E eu saí da corretora, o inimigo se levantou, lá eu saí. E eu falei: Deus, eu ia para São Paulo todo dia e não vendia. Em casa, então, aí que eu não vou vender mesmo. Isso na forma humana de pensar, né, irmãos? Na razão do homem, na limitação, na compreensão limitada do homem. Eu falei: agora que eu não vou vender em casa. E a Giovana era pequenininha. Eu lembro que era 9 horas, eu acordei de madrugada, fiquei orando, e depois acabei dormindo. Eu falei: aí que eu não vou vender mesmo, aí que eu não vou conseguir pagar minhas contas. E fui dormir, irmãos. Que coisa louca, irmãos. As coisas de Deus, a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens também. Aleluias. Aí eu tive um sonho, irmãos, que eu estava numa feira e via muitas frutas. Aí acordei e fui comprar, era umas 10 horas, mais ou menos 10h30, peguei a Giovana pequenininha e fui lá na padaria comprar
comprar pão, leite. Aí, Veraldo, eu contando as moedas. E contava, recontava, e eu deixava as pessoas passar, porque eu estava recontando, e perdia a conta e recontando. E eu fiquei parado do lado do balcão, do dono da padaria. Aí eu vi ele falando assim: olha, irmãos, como que Deus trabalha. Deus fez eu ficar perdendo a conta para poder ouvir o que o homem ia falar. Ele falou assim: nós precisamos fazer um plano de saúde lá de casa. Eu falei: opa, sou eu. Você foi com a pessoa certa. Eu falei de comprar a moeda. Falei: eu venho no plano de saúde. E ali, irmãos, eu fechei na época R$4.000. Glória a Deus! Olha como Deus trabalha. Aleluias. Nós vemos Deus tirando a pessoa do vermelho aqui. E Deus quer tirar você do vermelho. Aleluia! Nós vemos também, irmãos, na parte espiritual, a Bíblia diz que Deus olhou para o céu e não viu justo nenhum na terra. E todos somos pecadores, né? Por Adão, primeiro Adão, toda a humanidade caiu. E pelo segundo Adão, Deus levantou. Então nós estamos caídos na primeira natureza, que é adâmica. Então olhe por si, ele carrega uma natureza adâmica do primeiro Adão, que é a natureza caída, a natureza das inclinações, das paixões, dos sentidos, né? Dessa situação, dos sentidos da vida, da fraqueza humana. Mas aprove Deus mandar Jesus Cristo, e a Bíblia diz no capítulo de Filipenses 2, se for a memória, ele sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, mas antes tomou figura humana, se encarnou, aleluia, tomando figura humana, e ainda colocando no status de servo, ou seja, ele sendo Deus, deixou a sua glória, não usurpou a sua glória, não deixou a sua posição de Deus, não perdeu a divindade, é claro, mas ele se colocou em posição humana, e ainda no status de servo. A palavra servo no grego é doulos, é o servo mais raso, e serviu a humanidade. Lá em capítulo 1 do próprio João diz que, aleluia, Deus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo habitou, se encarnou e habitou entre os homens, ou seja, ele armou a sua tenda na terra para se comunicar com o homem. A palavra etimologia, eternidade, é o Deus. Quando nós vamos para a palavra eterno, nós vemos que a palavra eterna é o Deus da relação, o Deus da comunicação, o Deus que quer conversar com o homem, que o homem conversa com ele. É um Deus relacional, é um Deus de comunicação que quer se relacionar com o homem. Nós vemos isso em Gênesis lá, quando Deus, aleluia, ele ali cria Adão e Eva, aleluia. Uma coisa tremenda é que Deus, ele pega e faz os animais com a sua palavra, mas o homem ele faz com as suas próprias mãos, porque o homem é a coroa da criação de Deus. E nós vemos que no crepúsculo da tarde, Deus ia e conversava com Adão. Todo dia Deus descia lá para conversar, aleluia, para entender, para compreender, para ajudar, aleluia, para curar, aleluia, os seus questionamentos, sanar os questionamentos daquele casal. Mas eles então são reprovados, desobedecem, comem da árvore, além do conhecimento, e Deus expulsa eles. Então a árvore começou a ter uma desproporcionalidade, ou seja, o Deus da relação, que se relacionava, e eles se relacionavam e adoravam, agora eles caem, eles pecam, perde essa relação, e o homem fica desequilibrado, fica numa situação desproporcional. A desproporcionalidade, porque agora de vez adorar a Deus, eles começam a adorar a si mesmo, eles começam a olhar para si mesmo, porque eles já não tem mais o objeto da adoração, que era Deus. Então houve uma desproporcionalidade por conta da queda. E nós vemos então, irmão, que Deus quer se relacionar com o homem. Eu não sei qual é a situação que você está aqui nesta noite, se é do primeiro Adão ou do segundo Adão, do homem que peca e acha normal, anda nas inclinações, anda sob obstinação de pecado. Eu não sei qual a posição que você está nesta noite, mas se você não tiver Jesus, você está no vermelho. E a Bíblia diz que ele se encarnou, estado de homem, e foi para a morte de cruz. Ele se deixou levar para morrer. Vou fazer uma retórica aqui, você não precisa responder. Quem matou Jesus? Foi os judeus? Foi os romanos? Quem matou Jesus? Pecado. Então nós não podemos culpar nem Adão,
nem os romanos e nem os judeus. Pelo contrário, Jesus falou aqui, ó, Deus falou para Abraão: Abraão, quem abençoar vocês, eu vou abençoar. Quem amaldiçoar vocês, eu vou amaldiçoar. Quem está lembrando de Israel aqui para orar? Quando você ora para Israel e abençoa Israel, Deus te abençoa, porque é promessa de Deus. Ora para Israel, ora para essa nação, porque tem promessa para nós aqui. Se nós orarmos e abençoarmos, Deus vai nos abençoar também. Jó, quando ele orou para os seus irmãos, aleluia, amigos, Deus restituiu a vida dele, porque Jó estava no vermelho, irmão pastor Everaldo. Deus colocou ele no vermelho. Satanás acabou com a fazenda dele, acabou com os filhos, matou todo mundo, tirou, roubou tudo. Ele estava no vermelho, mas chegou um momento, aleluia, que Deus fica em silêncio. Jó fica em silêncio, e Jó falou: xalá, que eu poderia entrar até o tribunal de Deus e falar com Deus, porque Jó sabia que a relação, o diálogo que fazia diferença era falar, comunicar, expor e questionar, aleluia. E Deus então ia responder. Deus fala: trazei a mim as suas demandas. Até vocês não falaram comigo, vocês não trazem as suas demandas até mim. Deus, irmãos, Ele está interessado em resolver a nossa demanda, passar as nossas demandas. Ele está interessado, Ele quer tirar você do vermelho nesta noite. Glória a Deus! Aleluia! Tem um louvor que diz assim: com Jesus tem tudo e com Jesus não tem nada. João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Capítulo 1 do Paulo João diz assim para João: todas as coisas foram feitas por Deus, e sem ela nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Deus, tudo é de Deus, tudo é para a glória de Deus. Aleluia, tudo é de Deus. A tua vida tem que estar no tudo com Deus. Aleluias. E a Bíblia, nós vemos que a Bíblia que havia uma cédula de dívida entre nós. E não tinha dólar, não tinha ouro neste mundo que iria pagar a nossa dívida. Então nós estávamos no vermelho. Aleluias. A humanidade estava no vermelho. Jesus se deixa levar. E no Isaías 53 diz que Ele foi ferido, aflito, humilhado pelas nossas transgressões, e nós não vimos nele beleza que o desejássemos, homem de dores, rejeitado entre os homens, mas pelas suas pisaduras nós somos curados. Pelas suas pisaduras, aleluia, pelos seus passos, aleluia, nós somos curados. Deus nos tira do vermelho, e Ele vai tirar você do vermelho nesta noite. Ele vai tirar a tua casa do vermelho nesta noite. Ele vai tirar a tua família do vermelho nesta noite, porque Ele é Deus. Havia uma dívida, uma célula impagável, e Jesus, a Bíblia diz que veio Jesus e apagou a cédula de dívida. Nós estamos como escravos ali em disposição, em exposição para ser vendido. Nós éramos prisioneiros do pecado, nós estávamos em dívida com Deus, mas Ele vem, aleluia, deu o seu sangue, aleluia, e agora o véu que fazia a separação entre Deus e os homens é rasgado de alto a baixo. O templo é trincado ao meio, aleluia. Há um cataclisma na terra, há um terremoto na terra, os mortos saem e começam a passear em Jerusalém, aleluia. Diz: Pai, está consumado. E quando Ele fala está consumado, Ele tira o homem do vermelho e coloca o homem no azul. Glória a Deus! Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Vou dar um testemunho aqui, irmãos, que aí eu quero orar. Sempre os vendedores, irmãos, sabem, vendo plano de saúde. Vai fazer já 30 anos, irmãos, na dependência de Deus. Aleluia! Cada dia, irmão, para mim é um desafio. Eu estava numa igreja que eu saí, irmãos,